Educação, negritude e indígenas, gênero e diversidade, educação especial inclusiva, meio ambiente, Efemérides Podcast, com o professor Rodney. Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos ao nosso Efeméride Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a professora Margarida Presburger, é uma satisfação tê-la aqui. E nós vamos falar hoje, no dia 23 de setembro, sobre o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Mas antes disso, vamos assistir uma apresentação da nossa convidada. Maria Margarida Ellenbogen Presburger, ou simplesmente Margarida Presburger, é uma das mais notórias ativistas brasileiras em defesa dos direitos humanos. Sua trajetória começa em 1964, quando ingressou na Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, e se engaja em ações de combate à injustiça social durante a ditadura civil-militar. Desde então, Margarida participou e coordenou diversas iniciativas humanitárias em defesa de mulheres, crianças e adolescentes, egressos, igualdades étnicas, de gênero, religiosas e todas as formas de dignidade humana. Reconhecida por sua integridade e disposição, seu vasto e inspirador leque de atuações inclui sua participação na campanha pelo direito à memória e à verdade. Foi eleita em 2010 e reeleita em 2012 por 69 países signatários do Protocolo Facultativo de Prevenção à Tortura, OPCAT, como a primeira representante do Brasil no Subcomitê de Prevenção à Tortura da Organização das Nações Unidas, a ONU, função que ocupou até dezembro de 2016. Ocupou também os cargos de Subsecretária de Estado de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e de Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, CEDIM, e presidiu por 6 anos a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, seccional do Rio de Janeiro. Perfeito. Margarida, um prazer estar com você aqui conosco no Instituto Federal, no estúdio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São João de Meriti, Campo São João de Meriti. Eu vou apresentar um pouco o tema sobre o que nós vamos discutir hoje e já lhe passo a palavra. Em 23 de setembro de 1999, os países participantes da Conferência Mundial de Coligação contra o Tráfico de Mulheres escolheram a data como Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Inspirados pelo exemplo da Argentina, que em 23 de nove de 1913 promulgou a Lei Palácios, criada para punir quem promovesse ou facilitasse a prostituição e a corrupção de menores de idade, e inspirou outros países a protegerem sua população, sobretudo mulheres e crianças, contra a exploração sexual e o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas pode ser definido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação ou rapto, a fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou a situação de vulnerabilidade ou a entrega ou a aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá no mínimo a exploração da prostituição, de outrem ou de outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, ou servidão ou remoção de órgãos. Protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Seja bem-vinda, Margarida, com a palavra a senhora. Muito obrigada. Muito bom dia, boa tarde, talvez. É verdade. É um prazer muito grande estar aqui no Instituto, falando para jovens, falando para pessoas interessadas nesse tema, que realmente é hediondo. E, inclusive agora, o hediondo por lei. O crime de tráfico de pessoas é um crime hediondo, que já deveria ter sido sempre. Houve uma mudança na... Houve uma mudança. Fala um pouquinho dessa Inclusive, há mudança. um outro dia também, que é o dia 30 de julho, que a ONU
determinou como o Dia Internacional do Tráfico de Pessoas, tráfico não só mulheres, crianças, mas pessoas em geral, e o Brasil considerou esse dia 30 de julho também como Dia Nacional. Entendi. O tráfico de pessoas é uma coisa incrível, indescritível e controlável. Nós todos podemos colaborar. São pequenos detalhes que nos levam a perceber, se tivermos olhos para perceber. Eu, há alguns anos, transito nessa área, me é muito cara, e eu tenho vários exemplos de como nós podemos ajudar. Pequenos detalhes, muito pequenos. Há uns anos atrás, eu estava na Polícia Federal, tentando tirar meu passaporte, tirando meu passaporte, quando adentraram 3 moças que, não pela postura, não por nada, mas que você perceberia que a última coisa que elas poderiam precisar seria um passaporte. Conversando, você chegou à conclusão de que elas estavam sendo iludidas. Elas tirariam seu passaporte, elas estavam muito felizes, porque elas iriam ser artistas, cantoras, modelos, quando você notava tranquilamente que nenhuma das 3 seria artista, cantora ou modelo. Não tinha esse perfil. Então tentou alertar. Não vá. Não vá. É perigoso. Você pode estar caindo numa armadilha. Você tem alguém com você, um pai, alguma coisa. A empolgação era muita e tiraram o passaporte e eu não pude acompanhar. Mas eu gosto muito de citar exemplos, porque o exemplo mostra o que a gente pode fazer e o que acontece. Eu tenho um amigo, um senhor, pai de filhos, e uma das filhas, engenheira, foi fazer um curso na Austrália, aperfeiçoou o seu inglês, é uma excelente engenheira, chegou ao Brasil com todo aquele currículo, fez o que muita gente faz, o que todo mundo faz, botou o currículo no LinkedIn. Sim. Comum. Comum, normal. E recebeu uma proposta maravilhosa vinda da Inglaterra. O pai estava super entusiasmado, ela também, era uma grande empresa de engenharia, que eles já tinham consultado no Google o nome da empresa. A empresa existia, é uma empresa muito grande, muito boa, e era uma festa. Essa menina iria. Eu, conversando com ela, eu perguntei se ela já estava com a documentação toda, tudo pronto. Não, eu vou quarta-feira ou quinta-feira com meu pai tirar meu passaporte. Não, já tinha o passaporte, perdão. Eu vou com meu pai comprar a passagem. Como? Pequeno detalhe. Eu vou comprar a passagem. Para uma pessoa que não esteja envolvida na questão, acha normal. Eu digo, mas seu pai vai comprar a passagem? Ah, sim, depois eles vão me reembolsar lá. Eu falei com o pai, virei para o pai e disse, pai, espera, me dá uma chance. Não, o que foi e tal? Eu disse, não, nada. Eu tenho correspondente na Inglaterra. Eu mandei um zap para um amigo advogado, disse, olha, está acontecendo isso, isso, isso. O contrato foi assinado pelo Mr. So, mas alguma coisa me soou estranho, porque uma bobagem. A minha experiência diz que quando uma empresa te contrata, ela manda a sua passagem. Sim, paga o transporte. Ela não vai te reembolsar depois, ela te manda. E hoje em dia é via internet. Você recebe, faz o check-in e pronto. Então, esse pequeno detalhe me pegou por conhecimento. A resposta veio. A empresa existe, essas pessoas não existem. Olha aí. Então, você vê que sempre alguém peca por alguma coisa. E foi daí.
Eu conheci também como esses criminosos tentam se aproximar, envolvendo, principalmente também envolvendo emocionalmente. Um gentil namorado que aparece do nada, apaixonadíssimo, manda flores, leva para jantar, dá presentes e propõe uma viagem. Vamos fazer uma viagem linda, nos conhecermos melhor, super românticos. E lá vai a moça. E lá vai a moça iludida. E não é nada disso. Não volta, a família nunca mais tem notícias. E até, em muitos casos, a notícia vem tempos depois, no caixão. Caramba. Morre assassinada. Então, esse tráfico, ele é normalmente um crime organizado internacionalmente. Para os países onde são levados, e não são só as mulheres, homens também para trabalho escravo, em lavoura, em fazendas. Nós falamos muito do tráfico de pessoas quando nós falamos transnacional, quando eles vão para fora. Mas nós temos esse tráfico internamente. E nós vemos isso com muita frequência nos jornais. Fazendas que são trabalhadas pelo trabalho escravo. Pessoas que são arregimentadas em pequeninas cidades de interior, a pobreza, são convidadas a trabalhar em lavoura, trabalhar em fazenda, com salário, casa para morar, um bom salário. E vão, embarcam nos caminhões, nos pau-de-araras famosos, e você nunca mais tem notícias deles. E esse agenciador também some daquela região. Quando acontece, e muitas vezes acontece por sorte, que se descobre esse trabalho escravo, a pessoa já está lá meses, anos, em regime de cadeia, não podem sair de lá, estão devendo, nunca receberam um tostão, estão devendo a ferramenta que é retirada do armazém para que eles trabalhem a terra, a comida que comem, a casa que moram. Tudo isso tem um preço. E o salário, lógico, é muito inferior a isso. Então, há sempre uma dívida que vai mês a mês se acumulando. Quando essa pessoa se revolta por algum motivo e diz, eu vou me embora, não vai. Você não vai embora. Você não vai, primeiro, que você está devendo. Segundo, que você não vai chegar lá fora para contar o que você está vivendo aqui. Morte. Acaba. Então, é mais um que saiu para trabalhar e não voltou nunca mais. Como se fosse um descarte. Descarte. Simples descarte. Até porque essas pessoas não têm sua dignidade respeitadas como seres humanos. Não são seres humanos, são animais feitos para produzir para o patrão. Da mesma forma como quem vai para o exterior, também são levadas mulheres, rapazes, inclusive, para casas de prostituição. E ali vivem numa cadeia. Portas lacradas, fechadas, ninguém entra, ninguém sai. Eu conheci, alguns anos atrás, uma senhora, aqui no Brasil, escondida aqui no Brasil, que foi levada para a Holanda num desses romances maravilhosos que ela viveu. Um super namorado, super gentil, super amável, que a convidou para uma viagem na Holanda. E de lá ela nunca mais voltou. Viveu na famosa Rua das Lâmpadas Vermelhas, mas trancafiada. Teve uma filha, cujo pai é desconhecido, porque ela foi levada para a prostituição. E ela, uma entre milhares, novamente teve uma grande sorte de um cliente da casa se apaixonar por ela. E ela conseguiu escapar. Ela hoje está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, trabalhando,
criando a filha e vivendo com essa pessoa que teve esse gesto de tirá-la dali. Hoje é uma família. Mas ela aceitou contar a história dela, um depoimento não é uma ONG, para uma instituição que se chama Blue Heart Internacional, Coração Azul. Fala um pouquinho do Blue Heart pra gente. O Blue Heart foi criado para combater essa questão de tráfico de pessoas. O Blue Heart tem no mundo inteiro. E as pessoas que conseguem escapar ou conseguem, de alguma forma, se comunicar com o Blue Heart, têm o apoio para serem tiradas de lá de uma forma ou de outra, às vezes por meio de polícia, o que for. Recebe passaporte, nome diferente e recomeça as suas vidas. Essa é a finalidade do Blue Heart. Anualmente é eleita uma madrinha em todas as localidades. E aqui no Brasil, a madrinha eleita foi simplesmente Ivete Sangalo. Olha aí, uma causa tão importante. Uma causa tão importante que Ivete Sangalo segura a madrinha e não conta, e não espalha. Ela não quer publicidade desse ato dela. Mas a Blue Heart tem realmente salvo milhares de pessoas. Mulheres, rapazes, homens, crianças, porque existe uma transposição internacional que tem até 40% mais ou menos para prostituição. 40%? 40% desse tráfico é visando a prostituição. 40%, mais que uns 40%, visando o trabalho escravo. Não a prostituição, mas o trabalho em geral. Em fábricas, na China é muito comum o trabalho escravo. Então, tem uma pequena porcentagem crianças que são traficadas para adoção. Olha. São famílias que querem ter filhos, não podem, adquirem, compram os bebês. Então os bebês são levados. Tem sorte, não vão para a prostituição, não vão para nada, vão para famílias que muitas vezes os criam maravilhosamente bem. E eles nunca sabem o que aconteceu. E uma parte, que para mim é a pior de todas, se é que se pode alguma delas não ser pior, o tráfico de órgãos. Meu Deus do céu. São crianças, inclusive, que são traficadas para fins de venda de órgãos, corações, pulmões, etc. Meu Deus. Então, Doutora Margarida. Sim, então, isso aí finalmente está sendo reconhecido como crime hediondo, inafiançável e para sempre. Quem é procurado vai ser procurado, achado 20 anos depois, e é um crime hediondo. Não prescreve. Não prescreve. Não prescreve. Agora, nós temos aqui uma audiência, doutora, de muitos jovens, né, que muito provavelmente é um público-alvo desses traficantes. Totalmente. Totalmente. Né? Então, escola técnica, Instituto Federal, tem muitos jovens, os nossos, não só aqui no nosso campus São João de Meriti, mas nos demais campos. O jovem é o... O jovem é a matéria-prima. A matéria-prima desse... Se tem estudo, muito bem, se não tem também. Ser jovem é o ponto pacífico. É um critério. É o critério. E como é que esse jovem, ou essa jovem, essa menina, ela pode... Porque a senhora citou um exemplo, a senhora citou um exemplo em que seria comprada a passagem, a pessoa estava comprando passagem, você simplesmente... Às vezes desconecta, e nem todo mundo tem a Margarida para poder ajudar, a perceber. Como é que o jovem, ou a família do jovem, que às vezes a mãe fala, e o jovem, às vezes, o pai fala, e o jovem, às vezes, não ouve. Muitas famílias também, em diversas configurações de família também. E como é que é esse cenário no Brasil hoje? O Brasil, ele é
destino, ele é origem. Ele é origem. Ele é origem, né? Muita origem. Muita origem? Muita origem. É mesmo? Porque o Brasil, infelizmente, ainda tem uma porção muito grande de miséria. Uhum. E esse pessoal envolvido na miséria é um alvo fácil, Algo fácil, né? muito fácil. Está passando fome, mas eu tenho um emprego bom para você. Uhum. Vamos trabalhar, você vai ficar rico, vai ganhar dinheiro. Se não tem estudo, vamos dar estudo, você vai estudar. E é aquela história, pior do que eu estou, não vou ficar. Então eu vou. Entendi. Mas só que fica pior, sim. Fica pior. Fica pior. Porque existe uma camada de direitos aqui no país que você pode Se eu buscar. tá na enfim. miséria hoje, mas sempre, sei lá, consegue uma cesta básica, ou consegue de alguma forma sobreviver. Em política pública, alguma ação. Uma forma, quer dizer, eu sei que é difícil. É muito difícil. Já dizia Betinho que a fome tem pressa. Sim. E o Brasil tem muita fome ainda. Aham. Melhorou, mas ainda. E também a questão do desemprego. Quer dizer, um jovem, às vezes até com seu diplominha debaixo do braço, batendo de porta em porta, mandando currículo para LinkedIn, quando de repente surge a grande oportunidade. Alguém que viu no LinkedIn e lhe mandou uma proposta de uma grande empresa no exterior. Isso é um caso real, isso É aconteceu. um caso real. Sim. Eu vivi esse caso junto com essa Aham. família. E o que normalmente você faz? Ah, vai no Google. Sim. Vou procurar no Google o nome dessa empresa Aí acha. e acha, está lá. Por exemplo, sei lá, não vou dar exemplo para não. É bom. Qualquer coisa você vai achar. E aí é que a satisfação. Minha Uhum. filha, É verdade, meu né? filho foi escolhido para trabalhar nessa grande empresa. Lá na Inglaterra, ou na França, onde for. Uhum. Vai. Chegou da Austrália agora há pouco. Então, vamos embora. Agora, papai tem que comprar a passagem. Porque eles não podem, não sei por quê, uma razão qualquer, mandar a passagem. Mas papai compra, quando chegar lá, eles vão reembolsar. Sim. É tranquilo. Por que não? Que me custa comprar uma passagem para minha filha aí? Passagem só de ida. Porque ela vai ficar lá por um tempo, 2 anos, 3 anos. E papai nunca mais vê a filha. Essa passagem foi a despedida Entendi. da filha. E o jovem, então, O jovem tem que tá aí. desconfiar. Tem que desconfiar. Quer dizer, se o jovem tem nível de escolaridade, como é o caso, não olha só no Google, não. Procura o nome da diretoria, o nome de quem assinou, porque ela tinha um contrato assinado, tudo Sim. bonitinho. Quem assinou esse contrato? Dá um pulinho no consulado, Olha aí, gente. leva esses nomes. Olha, eu vou trabalhar nessa empresa, que o diretor é fulano, fulano. Podem me confirmar? O consulado confirma. O consulado tem toda Uhum. a possibilidade Sim. de, por um telefonema, por um WhatsApp, Sim. questionar se aquela empresa tem o Mr. So and so. Uhum. E a empresa vai responder que não. Então, salvou-se uma alma. Entendi. Outra é, desconfie muito. Sempre a gente desconfia dos súbitos apaixonados. A mulher, ou até mesmo de uma mulher, um rapaz, você é o homem da minha vida, vamos embora desse país, vamos para não sei aonde. E normalmente vão juntos mesmo. Não é o caso de uma passagem para ir sozinha, não, vão juntos, o casal vai junto. Sim. Uma felicidade total. Não é nada disso. E se fala muito que às vezes a instituição, eu andei lendo, pede para reter o passaporte. Não deu o passaporte, se desconfia se pediu o passaporte. Sim. Mas, no caso dessa engenheira, o passaporte foi para o Xerox. Tá. Eles já tinham a cópia do passaporte. Entendi. Tanto que eu pedi que cancelasse imediatamente e fizesse Entendi. de novo. Não, eles têm todas as formas de... Porque o importante é a pessoa chegar naquele aeroporto. Uhum. Chegou ali, eles se encarregam de tudo mais. Perfeito. Vai E- ter um belo carro esperando para levar para o hotel, Uhum. só que o hotel
finalmente a realidade vai cair quando chegar no hotel, que não é um hotel. Entendi. É qualquer coisa menos um hotel. Perfeito. Agora, tentamos, alguns anos atrás, estava muito envolvida com essa questão, eu me envolvi muito, Uhum. muito. Porque eu tinha uma raiva, me envolvi com raiva. Entendi. E decidimos tentar várias formas. Uma forma que nós tentamos, e funcionou um tempo, não sei se chegaram a ver, nos aeroportos, colocaram naqueles totens que rodam filmes. Uhum. Você está apaixonada? Tem certeza? Não embarque. Tem dúvida? Não embarque. Lhe prometeram muito e você não está entendendo porque você foi selecionada para uma coisa tão maravilhosa. Uhum. Não embarque. Procure respostas. Procure a Polícia Federal, aqui mesmo no aeroporto. Saia desse avião e vá na Polícia Federal e conte a sua história. Funcionou durante um tempo, mas depois as companhias aéreas não se interessaram muito, não sei porquê. Nós tentamos, eu gostaria que se tentasse novamente. Porque às vezes você coloca num totem desse aquilo que a pessoa está sentindo. Uhum. Você está muito apaixonada, ele é maravilhoso, ele vai te levar para uma viagem dos sonhos. Você tem certeza? Você conhece a família dele? Você conhece mais alguém que conhece ele? Não embarque. Adie a sua viagem. Se informe melhor. Que eu acho que era o caso daquelas 3 moças que estavam tirando passaporte. Uhum. Você via que elas não tinham condição sequer de ter um casaco de inverno para ir para a Europa. No inverno. Entendi. Não, tudo estava prometido que lá teriam Lá tudo. teria tudo. Não é bom demais? Pois é. Desconfia. Pois é. Não embarque. E quando a gente encontra uma situação dessas, para a audiência que está acompanhando a gente aqui, você que está assistindo aí nosso bate-papo de hoje, como se desvencilhar? Existe alguma possibilidade de se desvencilhar de alguma situação que a pessoa fez que ela... A senhora foi um caso de um rapaz que também ficou apaixonado e ele conseguiu, de alguma forma, construir uma alternativa. Sim. Tem algum mecanismo que a pessoa... Ou não tem nada que ela... Uma vez caiu, não tem nada que ela possa fazer? Uma vez caiu, é até perigoso tentar alguma coisa. Né? Porque no momento que vai entrar no avião, já foi. É no Brasil ainda, na verdade. Não, no Brasil no Brasil ainda, ainda, no no Galeão, Guarulhos, aonde Uhum. for. Então, também se criou uma modalidade de palma de mão. Assim como nós temos contra a violência doméstica, Uhum. o X que a mulher pode mostrar, ela faz um X na mão, discretamente, o companheiro violento está do lado, ela não pode ver, ela diz que quer ir numa farmácia comprar alguma coisa, um remédio e tal, e quando está sendo atendida, ela mostra. O X na mão, que é um X na sinal... mão. É um sinal já universal, Olha isso. conhecido bastante, que imediatamente, principalmente se for numa loja de roupa, a vendedora vai dizer, não, vamos ali dentro para experimentar uma roupinha e Isso. tal, você vai gostar, vai. Uhum. E leva na força, quase que na força, né? Sim, E nisso liga para a polícia. entendi. Então, você que está assistindo a gente aqui, pessoal, essa dica da doutora Margarida é violência. importante, né? Ou seja, fazer com a caneta Com caneta, com batom, batom, um que X na tiver- palma da mão. Que o pau na mão, guarda ali, fecha a mão, Fecha a mão. apresenta, e ali é um sinal de que está pedindo ajuda. Em caso, inclusive, nas boates, Aham. todas as boates, os donos de boates, etc., conhecem esse sinal. Uhum. Inclusive, nos banheiros femininos, em alguns lugares tem cartazes alertando. Se você está sendo importunada, porque às vezes a pessoa... Vão 2, 3 moças, Sim, uma boate, dançar, se divertir, o que for, sim. e começam a ser importunadas. Então, Mostra e o às X. vezes importunadas com violência. Agora você vem comigo, você vai ter que vir, vai... Aham.
muito mais forte e tal. Então ela Mostra o X. mostra o X. Agora, Isso tem salvado vidas. tem salvado. O X é um instrumento de defesa, De que defesa que tem salvado. que é eficiente. Né? Agora, ela tem que ter coragem também, porque Entendi. se ela está com medo dele Aham. e acha que, não, vou chegar em casa, vai me bater, não vai chegar em casa. Entendi. Para isso, ele vai ser afastado Aham. da sua vida. Entendi. É uma coisa. E alguma coisa assim também pode ser criada para o caso do tráfico. Quer Uhum. dizer, principalmente uma mulher traficada, se por acaso ela consegue se aproximar de alguém, às vezes até um cliente lá do prostíbulo, Sim, mostra. Às vezes alguém vai socorrê-la. entendi. Alguém, Vai talvez não denunciar, vai naquele levar. momento, mas depois vai lá fora, vai dizer, chamar a polícia, olha, ali naquele prédio tem uma moça assim, assim. E normalmente descobrem não só aquela, mas muitas. Entendi. Quer dizer, estouram aquele lugar, aquele Uhum. cativeiro, e salvam-se vidas. Deixa eu fazer uma Isso é pergunta, muito importante. uma pergunta para a senhora. Hoje em dia, nós vivemos na era das redes sociais. Sim. Está na vida das pessoas. Tem uma discussão aí de uma determinada rede social que saiu do ar, que voltou para o ar, e é uma confusão. Isso é briga de capitalista. É verdade, isso é briga de capital. É dinheiro envolvido. Com certeza. Mas, independente disso, as pessoas estão nas redes sociais, e a rede social está na vida dos jovens, né, dos adolescentes, das pessoas de todas as idades, todo mundo está na rede social. Só se toma ali uma rede social aqui, mas temos várias outras. É um lugar de preocupação, é um foco de preocupação, é um lugar onde... Hoje em dia, a tecnologia criou uma coisa maravilhosa. Sim, Uma coisa que vai salvar vidas, vai criar medicamentos, mas está sendo usada para o mal. para o mal A também. inteligência artificial. Opa, e fala um pouquinho disso pra gente. Olha, recentemente, o pessoal gosta de assistir novela. Recentemente teve uma novela em que isso foi mostrado claramente. Um cidadão, um cara pedófilo, Uhum. ele usava inteligência artificial para conhecer. Quer dizer, ele ficava sabendo que uma determinada menina, normalmente meninas escolares, era fã de uma artista. Então ele conseguia, com a inteligência artificial, botar a imagem dessa artista falando com essa menina com a voz da artista. Caramba, Porque a inteligência artificial faz isso Sim. facilmente. facilmente. Eu aqui mesmo posso fazer alguma coisa e falar com a sua voz. Sim, é Gosto verdade. da sua imagem. Sim. Isso existe, inclusive, em política, em tudo que é Uhum. coisa. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a jovem, ela tem medo. Ela tem medo do pai, ela tem medo da mãe, Sim, ela tem vergonha perante os colegas, Uhum. ela passou por isso. E muitas vezes ela vai se envolvendo cada vez mais, chegando a ponto de pensar em suicídio, porque ela não vê saída. Porque ela começa a ser pressionada por esse indivíduo a fazer coisas na tela, Uhum. por enquanto na tela, e quando não marca encontro, nós vamos marcar um encontro no shopping. Quer dizer, aquela artista quer marcar um encontro com ela no shopping para tomar uma Coca-Cola, conversar, gostei, você é minha fã. E ela se Tudo entusiasma. falso. Tudo falso. Quando ela chega no tal local, o cidadão está de longe olhando, né? E ela está procurando a artista. Ele se aproxima, às vezes, com um presente na mão, alguma coisa. Olha, você é fulaninha? Sou. Ah, porque a fulana tá te esperando. É que ela não pode vir para cá, senão vai ficar aquela multidão de gente querendo autógrafo e tal. Então ela me pediu para eu te levar até ela. Olha aí. E nisso, E nisso, desaparece. desaparece. Desaparece, acontecem coisas. E o mais difícil, conseguir que essa menina denuncie. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha perante o pai, perante a mãe, perante os coleguinhas. Uhum. O cara continua massacrando porque pediu, a menina, a tal artista pediu que ela fizesse certas fotografias nudes
como são conhecidos, Sim. porque ela queria convidá-la para trabalhar com ela, ser artista também. Olha só. Mas que para isso precisava. E que bobagem, é entre mulheres, não vai Sim. passar disso. E aí o cidadão começa a ameaçar. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, eu vou jogar tuas fotos na rede. Olha aí. Teus coleguinhas na escola todos vão ver. Seus pais vão ver. Tecnologia, a gente pergunta, para que te quero? Uhum. Te quero para o bem. Ela está sendo muito usada para o mal. Entendi. E os pais, diante desse... Os pais não têm como... Como é que os pais podem perceber e se proteger seus filhos? Como é que... Isso é desesperador o que o senhor está dizendo. Você sabe que os pais sempre querem proteger seus filhos, Sim. mas tem uma idadezinha danada que acho que principalmente da adolescente se revoltam. Não, porque você está me impedindo de fazer o que eu quero, porque não sei o quê, porque que bobagem, a fulaninha, a artista tal, ela é muito minha amiga, qual é o problema? Não, traz a sua amiga aqui em casa. Não, já que você está amiga. Sim. Não, mas aí imagina se ela vai vir, ela é famosa. Ela quer que eu vá na casa dela. E você não vai deixar eu ir? Aí se volta contra os pais. Você volta contra os pais. Você volta contra os pais. Meu Deus do céu. E depois, quando ela viu que os pais tinham razão, que Tarde demais. tarde demais. E aí vem a vergonha, vem o medo. E muitas vezes o suicídio. Existe, então, Existe, muito caso de suicídio também. existe. Não tem solução, eu não sei o que fazer. Quer dizer, jogou foto na rede, os coleguinhas da escola estão lá gozando a cara, porque viram, Aham. aí bate um desespero. Entendi. O adolescente é uma criança, né? Sim. Ele é indefeso. Uhum. E é esse lado que é explorado. Entendi. Entendi. Então, Realmente. realmente, eu acho que a melhor coisa que foi feita foi esse ano. Foi a Lei 14.811, falando que o tráfico de pessoas é um crime hediondo, inafiançável, imprescritível. Explica para a nossa audiência o que significa isso. O que é um crime hediondo? O crime hediondo é aquele crime de barbaridade. É o crime nojento. É o crime em que a vítima não tem defesa. Em que o réu, o autor, se locupleta da sua força física, da sua posição social, muitas vezes, do fato de ser chefe. E isso é hediondo, ou seja, o que é hediondo? É uma coisa inominável, uma coisa que não tem nome, é desprezível, é um crime que vai carregar para o resto da vida. Inafiançável, porque alguns crimes você é preso, vai para a delegacia, paga fiança e responde em liberdade. Esse não. Esse, se for pego, vai preso e não tem fiança que liberte. Imprescritível, porque a nossa lei penal diz que 5 anos depois de praticado o crime, prescreveu. Né? Já não pode mais ser condenado, não pode mais responder processo. Esse não. Pode ser 50 anos depois. Pegar o indivíduo, ele vai cumprir cadeia, ele vai cumprir tudo que devia ter feito. Caramba. Porque não prescreve. Entendi. Então, essa lei 14.811, 2024, desse ano. É desse ano. É desse ano. Tá fresquinha. Entendi. Pelo menos traz essa... Apesar de que eu não acredito que esses bandidos tenham medo. E principalmente quando nós estamos falando de crime transnacional, eles estão lá fora. Eles cometem o crime aqui sem estar aqui. Estão lá fora. Os países também não nos extraditam e tudo mais, é difícil. Não, porque é aquela história, não se sabe o que está acontecendo. Porque até o momento, se não for um grande caso de amor, em que o casal vá junto para algum lugar, normalmente ele diz que está indo esperando lá. Entendi. Vai a mulher, ou vai o namorado, a namorada, até o momento que ele desembarca no aeroporto, tudo são flores.
né? Tem flores esperando, um belo carro, tal. Até o momento que entrou nesse carro e o carro parou num determinado endereço que Entendi. ninguém mais sabe onde é. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é muito, muito. Sim. Isso quando você está falando de bebês que são arrancados de suas mães nas maternidades, ou bebês que são vendidos por suas mães a preço de banana, nessas áreas que eu mencionei de grande miséria, Uhum. eles são levados para fora e vendidos a preço de ouro. Entendi. Isso é outra realidade. É Isso, outra realidade. isso existe de fato. Existe. É a adoção forçada, vamos dizer assim. Entendi. E também como o tráfico de órgãos. É outra realidade, para mim, talvez a mais terrível. Sim. Porque essa, de imediato, não tem mais solução. Mas todas são terríveis. Você não traficar um ser humano é o que existe de pior. O ser humano, ele próprio perde a sua dignidade. Identidade. Ele perde a sua identidade, ele perde a sua razão de ser. É uma coisa psicologicamente totalmente destruída. Porque você pega uma moça de família, estudou, se formou, tem um nível superior e leva para um prostíbulo, ela não foi criada para isso. Uhum. Ela foi criada até para constituir a sua própria família, se assim o quisesse, ou seguir a sua carreira profissional, não para ser prostituta. Não que eu coloque a prostituição como demérito. Eu acho que quem quer ser prostituta tem que ser respeitada também. Uhum. É uma vontade. Sim. É a vontade da mulher. Eu quero ser. Mas obrigada a ser num país estranho. Fala às vezes a língua. Não fala a língua, não fala nada, ninguém entende. Por isso que eu digo que um símbolo às vezes ajuda. Uhum. Porque não adianta querer falar. A pessoa não A pessoa não contar a entende. história, Não, exatamente. Não sei, eu não falo português, você não fala, sei lá, japonês, turco, ou idioma que for. Uhum. Não, Agora, dentro dessa nossa conversa, eu não posso deixar de perder a oportunidade, sendo a senhora aqui conosco, fala um pouquinho do seu trabalho na Organização das Nações Unidas. Como é que foi esse tempo que a senhora serviu ao país nesse local? Foram 6 anos, Uhum. 2010 a 2016. Primeiro, eu fui por 2 anos, eleita pelos 69 países membros. Uhum. Eu fui indicada pelo presidente da República, na época Lula, Sim. ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanucci. Uhum. Meu nome foi colocado e eu fui eleita. Uhum. Fiquei os 2 anos, veio a reeleição, já era governo Dilma, já era Maria do Rosário Nunes, ministra, hoje candidata a prefeita de É Porto verdade. Alegre. Porto Alegre, lá de Porto Alegre. Uma pessoa maravilhosa. E fui reeleita por mais 4 anos. E Então- um parênteses aqui, que o marido de Maria do Rosário foi quem, junto ao Haddad, ajudou a formular a política de educação profissional, foi o primeiro secretário na gestão do presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, e ele foi um dos arquitetos, né, da Rede Federal de Educação, onde estão os institutos federais. É importante a gente, muitas vezes a audiência não conhece as ligações. E Maria do Rosário, enquanto secretária, enquanto ministra de Direitos Humanos, na época secretária nacional de Direitos Humanos, também tem um trabalho brilhante nessa questão do tráfico e na questão das fazendas do interior, principalmente no Acre, onde existia o No trabalho Acre. escravo. Que é um trabalho que provavelmente o Ministério Público do Trabalho deve atuar muito fortemente. Né? Muito. E temos mais uma atriz que tem um trabalho brilhante de campo, Olha aí. de botar a cara lá nas fazendas, que é Dira Paz. Olha, a Dira Paz, Dira Paz. que é uma artista do norte do país também. É do Acre. Do Acre, né? Ela é acreana. Exatamente, do acreano. Ela é acreana. Perfeito. Mas ela tem um trabalho brilhante com
um movimento chamado Humanos Direitos. Eu não gosto muito desse nome, Humanos Direitos, mas o trabalho é sensacional. Entendi. Então, artistas famosos que se dedicam à Então, causa nobre. então, no nosso país também é real essa falsa promessa de entre estados. Sim. E recentemente, agora no jornal, apareceu uma jovem que ficou tio 10 anos em cárcere. Exatamente, anos e anos. Anos e anos. E não é tão longe, não. Aqui em Campos, Campos de Goytacazes. Campos de Goytacazes, já foram encontradas várias fazendas de canaviais. Canavial, né? Muito Canaviais. forte lá na região até hoje. Isso. Independente de que esses mesmos fazendeiros, durante a ditadura, cederam as suas máquinas de triturar cana para triturar subversivos, como eram chamados. Rapazes de 19, 20 anos. Ou seja, vamos abrir sublinhar essa informação. Ou seja, proprietários de canaviais Campos de de Goytacazes. Campos de Goytacazes cediam suas máquinas de moer cana durante a ditadura militar, décadas de 60, 64, 65, 67, 66, e os subversivos, pessoas que contestavam estudantes normalmente, jovens, eram levados muito para lá jovens. e eram assassinados dentro de uma máquina de moer cana. Isso. Isso aconteceu no Brasil. Aconteceu no Brasil. Impressionante. Aconteceu e teve uma pessoa que... Não, vários. Os desaparecidos políticos. Que, inclusive, tem uma grande comissão de localização dos desaparecidos políticos, pelo menos que as famílias possam celebrar uma missa, ou, enfim, ter um ossinho que pertenceu ao filho. Porque não existe nada pior do que o desaparecimento forçado. A mãe que está há 50 anos procurando seu filho, não tem certeza se ele morreu, se ele ficou desmemoriado e anda por aí, sabe? Conheci um caso. Eu gosto muito de exemplificar com os casos que eu conheci. Na época, essa senhora era muito velhinha. É a minha idade que eu tenho hoje. Já está próximo a 80 e tantos anos, mas muito sofrida, muito magrinha. E morava numa casa no subúrbio do Rio de Janeiro. E um outro filho dela querendo que ela se mudasse, que a casa estava a ponto de desabar. Mãe, você tem que sair, nós vamos para uma casa, vai morar comigo e tal. Não posso. Meu filho, quando voltar, ele tem que me encontrar aqui. Olha só. E ela morreu esperando o filho voltar, morando naquela casa, porque era o endereço que o filho saberia. É aí a questão. Seria melhor ter dito a essa senhora, mostrado que seu filho faleceu? Sim. É uma dor incrível, mas encerrava. Não, ela passou a vida esperando o filho voltar. Meu Deus. Todo mundo sabia que ele não voltaria jamais. Era um menino de 20 anos. Que a maioria dos desaparecidos e mortos da ditadura foram jovens, meninos. Porque o interesse era esse. Porque se eles crescessem, se formassem, seriam contestadores. Isso não interessa. Então, acaba com a juventude, que eles não vão perturbar quando crescerem. E a senhora, pelo que eu vi na sua biografia, a senhora nos anos 60 começou na Faculdade de Direito, Nacional de Direito, aqui. Anos 64. 64. Eu brinco muito que eu tenho uma história. No primeiro dia de aula, meu primeiro dia foi 1º de abril de 1964. Olha aí. Quando eu cheguei na faculdade, assim, alegre, né, meu primeiro dia de aula, o exército invadiu a faculdade. Meu Deus do céu, Margarida. Invadiu. Eu tonta, sem saber para onde correr, os mais antigos, não, corre, vamos embora, vamos para Campo de Santana, não sei o quê. Então, eu fui esses 5 anos de faculdade nessa base de tiroteio, de briga, Nossa. levar cacetada na Avenida Rio Branco, nas caminhadas. Sim. Tive um irmão preso, de 68 a 72. Foi uma luta. E eu me formei
no dia 13 de dezembro de 1968. Esse dia estava marcada a nossa formatura no Teatro Municipal. Aham. O que aconteceu nesse dia? Alguém se lembra? AI-5. Foi a data do nascimento do AI-5. Meu Deus. Eu digo, eu entrei com a ditadura, saí com o AI-5. Meu Deus do céu. Quer dizer, meu tempo de faculdade foi realmente bem conturbado. Mas não me arrependo de nada que fiz. Tá certo. Sobrevivi. E como é que a senhora enxerga o Brasil passou por uma situação... Nos Estados Unidos teve a situação da invasão ao Capitólio e aqui no Brasil, em Brasília, 8 de janeiro. 8 de janeiro. Como é que a senhora... Então, também, eu sei que o tema hoje é em homenagem, né, a esse momento de reflexão, mas eu também não posso deixar de ter aqui, de compartilhar nossa opinião, um espaço de educação, de ciência política e tudo mais. Como é que a senhora enxergou esse? Existe a oportunidade, existe ainda, a senhora enxerga que existe ainda a possibilidade de acontecer um novo 8 de janeiro no Brasil? Como é que essas forças, na sua opinião, essas forças operam no país e também de fora, né? Isso também tem uma conexão internacional muito grande. Nós sabemos que a ditadura foi toda comandada pela CIA. Uhum. Teve a Operação Condor, da América Latina, Sim. Argentina, Chile, por aí. E a gente pensava que a anistia veio, uma anistia meia bomba, como Meia diz a bomba. garotada. Mas passou. Uhum. Passou e que sirva de exemplo, não vai acontecer nunca mais. Lê do engano. Lê de engano. Lê do engano. Aconteceu novamente. Os 4 anos anteriores, foram de uma ditadura horrível, foi de um desgoverno total, que culminou com o 8 de janeiro, que foi orquestrado da mesma forma. Foi orquestrado o Capitólio pelo Trump, Sim. foi orquestrado aqui por Bolsonaro. Uhum. E que queria manter o poder à força, preparando o golpe, um golpe que não aconteceu, porque naquele momento as Forças Armadas não apoiaram, e sem o apoio das Forças Armadas não tem golpe. Sim. Então conseguiu-se fazer aquela brincadeira de 8 de janeiro, que danificou o nosso patrimônio, que foi uma vergonha nacional. Internacional, inclusive. Internacional. Nacional e como internacional. O Capitólio lá, aqui. Uhum. E agora vem pedir anistia. Anistia para os heróis de 8 de janeiro. Não são heróis, eu não estou falando. Eu agora não estou falando de política. Eu Uhum. estou falando de baderna. Que aquilo não foi política, aquilo foi baderna. Foram vândalos depredando o patrimônio nacional. O relógio de D. João VI, a primeira cópia da Constituição, as vestes dos ministros do Supremo Tribunal, as cadeiras. Não estou falando nem dos ministros, estou falando das cadeiras dos ministros, a cadeirada. Sim. A primeira cadeirada, que foi 8 de janeiro, agora em São Paulo teve outra. Uhum. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. É porque nos Estados Unidos, fazendo uma correlação, que dá para estabelecer algumas correlações, Não completas. se- Um é ídolo do outro. nos Estados Unidos você tinha ali o legislativo, que é o Capitólio, sendo atingido. Aqui, os 3 poderes Os foram 3 atingidos. poderes, O o legislativo, o executivo e o judiciário, por meio do STF. Foram todos. Foram todos. E depredados. Quer dizer, o que se pretende depredando o patrimônio nacional? Isso é política? Isso é política? Isso, para mim, é vandalismo. Então, anistia não teve crime político. Tem vândalos. Vândalos que têm que ser condenados pelo vandalismo praticado. Simples assim. Não temos nada que elocubrar. São vândalos. Ponto final. A política está de outro lado, de outra forma. Agora, a senhora, com o movimento, dado o seu histórico dos anos 60,
o seu trabalho na área do direito, a senhora se surpreendeu com o 8 de janeiro? Foi uma surpresa? Foi. Foi uma surpresa, né? Foi. Eu pensei que não tivesse tantos brasileiros vândalos, Entendi. tantos brasileiros cegos, que não estavam vendo o que estavam fazendo, que aquilo não é política, aquilo não é golpe de Estado, aquilo é baderna. Baderneiros, puramente baderneiros. Todos, eu sei que muitos deles comprados, um sanduíche R$ 50 nessa base, vieram ônibus e ônibus do Brasil inteiro para fazer aquilo, foi orquestrado, foi politicamente orquestrado, mas os que invadiram, esses é que foram presos, esses são vândalos. Porque não adianta eu dizer que você me mandou fazer, não, eu fui fazer isso. Eu sou maior de idade, eu sei o que eu estou fazendo. Se me mandar quebrar isso aqui, eu não vou quebrar. Não sou vândalo. E dentro dessa questão da violência política, e a senhora está na Baixada Fluminense, já estamos transmitindo diretamente do estúdio do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campo São João de Meriti. Ela está pisando em solo meritiense. E a Baixada Fluminense tem um histórico de violência política gigante. Eu sei. Como é que a senhora, dito isso, como é que a senhora analisa o caso de Marielle Franco? Esse é um caso que mexe muito comigo. Marielle foi minha amiga. Era minha amiga. A mãe dela é uma grande parceira, amiga. Estive aqui no campus, inclusive. Estive aqui. Marinette. Marinette Toinho. Os pais dela. E hoje a Aniele, ministra. Sim. Mas eu acho que Marielle foi vítima de milícia. Quer dizer, isso aí é certo, já sabemos, não há dúvidas. O delegado que estendeu a mão para a mãe dela, prometendo ajudar, foi quem planejou a morte. Mas essa morte, no meu entender, não era para ela. Não era para ela. Não era para ela. Foi um aviso. Ó, o próximo é você. Só que ainda não foi, espero que nem seja. Freixo. Sim. Aliás... Que era uma pessoa muito próxima a ele, trabalhava com ele. Então foi um aviso. Foi ela, mas é para você, tá? Parte dos recursos aqui foram adquiridos com uma emenda parlamentar do então deputado Marcelo Freixo. Importante registrar isso. Hoje não está mais no Legislativo, está no Executivo Federal. Mas queria até agradecer, inclusive, porque a gente tem aí construído esse caminho. Então a senhora tem a leitura de governo do tempo. Porque houve uma época, enquanto eu presidia a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados da OAB. Da OAB do Rio de Janeiro, houve uma ameaça de morte para o Freixo, vindo da milícia. E nós trouxemos o Freixo para dentro da OAB, para dar uma proteção, com Wagner Moura, Benedita da Silva e outros mais. Muita gente foi na OAB, da solidariedade ao Freixo e proteção. Porque ele já era apontado desde anos antes da morte de Marielle, porque ele atrapalhava a milícia. A briga dele era toda contra a milícia. Sim, foi o presidente da CPI. E depois, agora, o que acontece é que a milícia passou a ser praticamente governamental. Então, eu acho que perdemos Marielle prematuramente, uma pessoa que tinha muito a oferecer, uma luta muito grande por dignidade, por direitos humanos, que se perdeu pela milícia. Mais uma vítima da milícia. Da milícia de governantes. Esta havia a família Brazão. Pois é. Fazem parte de executivo, só não faz parte de judiciário, mas de executivo, era da Alerj, era da Câmara Municipal. Até hoje ainda é, né? Ainda não foi decidido o que fazer. É muito problemático.
E a gente vê pelo Brasil afora, essa época de campanha eleitoral, e aqui mesmo no Estado, mortes. Quer dizer, aqui se decide política a tiro. Então, o coronelismo não passou ainda. O Rio de Janeiro ainda é um estado muito conservador, isso eu tenho clareza. Muito conservador. O coronel ainda manda. Ainda manda. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Perfeito. Caminhando aqui para o nosso encerramento, né, para a nossa finalização aqui desse bate-papo. Acho que deu para trazer aqui para a nossa audiência, né, uma visão sobre a importância da data de hoje, que é objeto da nossa discussão. Sem dúvida. Né, e passamos um pouquinho sobre o seu trabalho na ONU, sobre a questão política do país hoje, ou seja, com toda essa situação, chegamos até a questão do assassinato, covarde assassinato de Marielle Franco. E o que isso era para a gente? A gente sempre fecha aqui o bate-papo com um sonho, ou seja, a pessoa sempre deixa aqui um sonho, né, inspirados aí por Martin Luther King, que tem sempre uma fala sobre a questão do sonho. E qual o sonho de Margarita Pressburger? Meu sonho, desde o momento que eu arregacei a minha primeira manguinha para entrar nessa luta, nesse ativismo, Sim. era de ver um mundo melhor. Luto por direitos humanos. O pessoal brinca comigo, não, você é contra tudo. Eu digo, não, eu sou contra a homofobia, eu sou contra racismo, eu sou contra tudo aquilo que derrube a dignidade humana. Uhum. É aquilo que, quando falou-se da lei Eusébio Queiroz, Uhum. que eu digo, não foi uma solução, foi um paliativo, porque foi dirigida, a lei é clara, está dito, proibir trazer africanos. Talvez na época, 1850, no reinado, tenha sido um primeiro passo, alguma coisa. Não, os africanos não entram mais, mas os que estão aqui continuam escravos. Amanhã a Lei Áurea, não, agora não é mais escravo, agora é livre. Livre para fazer o quê? Passar fome? Seriam livres para receber salário, para receber dignidade, para receber alguma coisa, quer dizer, continuar o seu trabalho, mas como todo ser humano, um trabalho digno, remunerado, para poder manter as suas famílias. Uhum. Isso sim seria uma Lei Áurea, não desse jeito. Perfeito. E quando fala de levar para o estrangeiro, transnacionais, etc., ele se lembra eu digo, não tem nada a ver. Essa lei não teve nada a ver com o que nós lutamos hoje contra o tráfico de pessoas. Perfeito. Porque nós hoje lutamos contra o tráfico de pessoas de todas as cores, de todas as religiões, de todos os gêneros. E naquela época foi exclusivamente africano. Entendi. O estrutural, né? Eu acho que a humanidade está avançando para tentar se aperfeiçoar, mas o recurso financeiro ainda domina muito. São grupos muito poderosos, né? Eu estou vendo a Europa, a França, Portugal, Como é que você está Brasil, enxergando? Argentina, caindo para a direita, para o conservadorismo idiota. Uhum. Conservadorismo é bom para certas coisas, mas não o idiota. Nós estamos vendo o mundo caminhando para isso. A senhora percebe que na Europa... Le Pen, na França, Portugal, cheio basta, partido de ultradireita, o argentino maluco, Entendi. Marçal aqui em São Paulo. Então, ou seja, toda hora ele pipoca alguém e as pessoas acabam entrando nessa... E vão atrás. E ficam zangados quando dizem que é o gado. Entendi. Que o gado está indo. Entendi. Tá. E continuo vendo até hoje conhecidos meus bolsonaristas, amigos meus, porque é aquela história, você pode ser bolsonarista, mas tem gente boa também, não tem nada a ver. Mas postando aquilo que recebem
sem ver se aquilo é verdade, é fake news. Não, vai passando, vai passando. O gado vai passando. Um monte de besteira que está na cara, que não funciona, mas vai. Eu não consigo, como pessoas não conseguem enxergar um ladrão de joias. Então, um mito. Deixa pra lá. Assim terminamos a reflexão com Um mundo melhor eu continuo esperando por ele, mas não na minha geração. E estou muito feliz porque o meu ativismo rendeu frutos. Hoje eu tenho para quem entregar a bandeira e a certeza de que a luta continua. Continua, né? Que eu costumo dizer aqui, Margarida, que para os jovens, para os mais jovens, que por mais que existam leis, nada está garantido. Não. Porque essas coisas simplesmente se alteram com muita facilidade e é isso. Reúne o Congresso e caça a lei. Altera a lei. Não tem problema. 2026 está logo ali, né? 2026 está logo ali. Estamos vendo. Sul só de pensar. Né? Bom, então, para você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo episódio de Efemérides. Um abraço, sucesso. Muito obrigada a todos, a todas. E vamos juntas, vamos para um Brasil melhor. Não vamos abandonar nossos sonhos, não. E vamos à luta. É o dia a dia, é o pão a pão. É isso. Vamos vencer. Um dia venceremos. Com certeza. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada, Rodney, pelo convite. Nada. Uma satisfação, um prazer. Obrigada. Perfeito. Tchau. Tá bom. Oferecimento Professor Rodney. Educação e cultura. Ciência e tecnologia. Políticas públicas. Diversidade e território. Pesquisa e inovação. Rádio e TV IF.